Deus, aleluia, chegando com mais palavra de Deus, e hoje se encontra a palavra em Apocalipse, capítulo 5, aleluia, glória a Deus. Hoje, aleluia, também quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão, ainda aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida e da sua alma, tá bom, irmãos? Aleluia. Jesus está voltando e Ele quer te salvar. E hoje Deus tem uma palavra para você, tá bom? Fica conosco aqui no YouTube, aleluia. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, tá bom? Para que a palavra venha a chegar em mais e mais pessoas. Então vamos para a palavra nesse dia. Se possível, deixe o seu joinha, aleluia. Apocalipse capítulo, aleluia. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 1 já começa falando assim: vi na destra do que estava assentado sobre o trono, num livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Aleluia. No versículo 2, irmãos, vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Aleluia, glória a Deus. No versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo 4, aleluia, vai falar, aleluia, assim: e eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Aleluia. No versículo 5, e disse-me um dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aleluia. No versículo 6, irmãos meus, nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo-se do morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Arabasebe, Arandacanta, Arabassúbia. Aleluia. Irmãos, aleluia, glória a Deus. No versículo 7, aleluia, no versículo 7 fala: e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Aleluia, Senhor. E logo que tomou o livro dos 4 seres viventes e os 24 anciãos lhe prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 aleluia. Santo de Israel. No versículo 9, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Aleluia. E no versículo 10, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Arabás, aí, na canta, arabás.
Aviva na massa. No versículo, aleluia, 11 vai falar: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões. E o número deles era milhares e milhares e milhões de milhões. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Ao Senhor. Irmãos, aleluia, glória a Deus. No versículo 13 vai falar que ouvi também a toda criatura que estás no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14, e os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 14. Aleluia. Agora vamos para o capítulo, aleluia, glória a Deus. Capítulo, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Capítulo 6, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 6. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos exércitos. E o versículo 1 já começa falando assim, irmão: e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão: vem. Aleluia. E no versículo 2, olhei, e eis um cavalo branco, Urabassúbia, e o que estava montado neles tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencê-lo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo 3 também vai continuar falando: quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Aleluia. Glória a Deus. No versículo, aleluia, 4, irmão, vai falar: e saiu outro cavalo com cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado a uma grande espada. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 vai falar: quanto abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro. Vamos repetir. O versículo 5, tá? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis o cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6, irmãos: e ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: um quinis de trigo por 1 denário,
e 3 quenis de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Oh, aleluia! Glória a Deus. No versículo, aleluia, 7, aleluia, Senhor, vai continuar falando assim: quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem, aleluia. E no versículo 8 vai responder: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada e com a fome e com a peste e com as feras da terra. Aleluia, Senhor, o Santo de Israel. No versículo 9, irmão, quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram ao Senhor dos Exércitos. No versículo 10, irmãos, aleluia, vai falar no versículo 10, aleluia, glória a Deus, vai falar assim: e clamaram com grande voz, dizendo: até quando o soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, e foram dadas a cada um deles com gridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conselhos, que havia de ser mortos, como também eles o foram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo 12, irmãos, aleluia, Senhor, no versículo 12 também, aleluia, vai falar: e vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Aleluia. No versículo 14, irmãos, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, glória a Deus. Vamos ao versículo 14. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Eu repeti o versículo 14, irmãos. Aleluia. E o versículo 15, irmãos. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes de militares, e os ricos, e os poderosos, e todos escravos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16, irmãos, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face
daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, Deus poderoso. E no versículo 17, irmãos, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aleluia. Quem poderá, irmãos? Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 17. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 7. Aleluia. Capítulo 7 de Apocalipse. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Capítulo 7 de Apocalipse, e o versículo 1 começa assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aleluia. No versículo 2 vai falar: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos: Quem fora dada que danificasse a terra e o mar? Aleluia, glória a Deus. E no versículo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, no versículo 3, aleluia, fala assim, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Aleluia. No versículo 4, eu vi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 também fala, irmão, da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 também fala da tribo de Azê 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, porque no versículo, aleluia, no versículo 7, aleluia, vai falar, né, irmãos, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8 também fala da tribo de Zabulim 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000 assinalados. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9 também vai continuar: Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Aleluia, Senhor. Aleluia. No versículo 10, irmão, aleluia, não é diferente, porque no versículo 10 fala comigo e com você.
e clamavam com grande voz: salvação no nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11 também vai falar: e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostaram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, glória a Deus. Também no versículo, aleluia, 13, glória a Deus, vai falar: e um dos anciãos que perguntou: estes que trajam as comprida veste. Aleluia. No versículo 13, e um dos anciãos me perguntou. Irmãos, repetir para ficar bem claro, olha só. No versículo 13, e um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Aleluia. Aí no versículo 14 responde: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia, Senhor. Aleluia. No versículo, glória a Deus, 15, meus irmãos e minhas irmãs, fala assim: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16, meus irmãos: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Aleluia. E o versículo 17: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Oh, aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 7 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 17. Aleluia. Agora vamos para o capítulo, aleluia, 8. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 8 e o versículo 1 já começa falando assim: aleluia, glória a Deus. Quando abriu o 7 selo, aleluia, quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Aleluia. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Aleluia. E aí no versículo 2: e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Aleluia. E no versículo 3: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso
para que o ofereceste com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aleluia. O Santo de Israel. No versículo, meus irmãos, 4 vai falar, aleluia, vai falar assim no versículo 4: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 também vai falar: depois o anjo tomou incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E no versículo, aleluia, 7 vai falar: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8 vai continuar falando que o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aleluia. E no versículo 9, irmãos, aleluia, no versículo 9 também vai falar, aleluia, assim: e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, irmão, o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo, aleluia, 12, irmãos, vai falar que o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente a da noite. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13, meus irmãos, e olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 8. Mas vamos repetir o versículo 13. Versículo 13. E olhei, aleluia, glória a Deus. O versículo 13, meus irmãos, vem comigo. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai,
Ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aleluia. Esse foi o capítulo 8, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quero fazer o apelo para você mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia, Deus é bom e Ele está aqui, Ele está aí. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amanhã estamos de volta, tá bom, irmãos? Glória a Deus.